Boa tarde a todos, já estamos ao vivo pelo Facebook. Boa tarde, parceiros de live. Boa tarde, boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez estamos aqui. Eu estava agora há pouco olhando aqui na minha agenda. A primeira roda de conversa foi no dia 4 de abril. Então, já temos aí um caminho de conversas, trocas de ideias, debates, sempre muito interessantes e sempre focando na educação. A ideia dessa roda de conversa surgiu da minha vontade, da minha necessidade, do meu propósito de trazer luz para a educação básica do Rio de Janeiro. Há muito tempo a gente não tem políticos ou postulantes a políticos que falem abertamente, assim, prioritariamente sobre educação. E eu acho que não é à toa que a gente chegou no caos que a gente chegou na rede pública do Rio. A gente tem uma rede muito grande, a maior da América Latina, quase 650 mil alunos, mais de quase 40 mil professores, 1.600 escolas, assim, tudo muito grande, tudo muito grandioso, e os problemas também são muito grandes e muitos, e diferentes, e muito sérios. Então, é por isso que eu propus essa roda. A gente tem conversado sobre vários aspectos da educação básica, são muitos temas muito importantes, e a gente precisa conversar e, como eu falei, colocar a luz nesse tema que é tão importante para o nosso futuro e para a gente conseguir, de fato, virar essa chave, né? Reverter a situação do Rio, não só na educação, como na geração de emprego, segurança, saúde, porque eu tenho certeza que, enquanto nós não resolvermos a educação básica, todos esses outros problemas vão continuar acontecendo. Então, é por isso que a gente está aqui, essa é a nossa motivação. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante, a gente vai falar de parcerias com a iniciativa privada. Mas antes de entrar no tema, eu vou falar um pouquinho dos meus convidados hoje, dos meus parceiros de mesa de roda de conversa. Hoje tem comigo o professor Edmundo Eutrópio, aqui do meu ladinho, também aprovada no processo seletivo de novo para vereador, também postulante a pré-candidato a vereador, né? Título aí grande, meio complicado, mas na verdade é isso. Edmundo também esteve comigo em 2018, fomos candidatos juntos a deputado estadual, já temos aí uma estrada no novo, uma parceria boa. Temos hoje aqui a honra de receber a nossa querida Gisele Gomes, que é nossa, vamos lá, postulante a pré-candidata prefeita, o título é grande, gente. Também um prazer ter Gisele aqui com a gente. Também conheci Gisele em 2017, né, na época do processo seletivo. Gisele foi candidata a deputada federal em 2018 pelo Novo. Estivemos juntas aí na rua, panfletagem, enfim, vários eventos. E foi muito bom quando recebemos a notícia que ela seria a parceira, né, do Fred Luz nesse projeto. Então, muito bem-vinda, Gisele. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. E temos também o meu querido Rodrigo Rivieri, né, graduado em marketing, liderança comunitária do bairro dele, depois ele vai falar um pouquinho, Jardim Palmares. E, enfim, a gente troca muita ideia, escrevemos textos juntos a 4 mãos, aqui de vez em quando pelo WhatsApp. Então, é mais um cidadão corajoso, né, que saiu da inércia, resolveu se colocar à disposição, resolveu dar a cara a tapa, assim como nós e todos que estão no processo do novo, para a gente poder, de fato, participar da política e deixar de delegar, né, a política para pessoas que não nos representam, tá bom? Então, a gente vai entrar no nosso tema, como eu falei, a gente hoje vai falar sobre parcerias com a iniciativa privada, no âmbito da educação pública. E eu queria começar a introduzir o nosso tema falando uma coisa bem simples. Então, a gente parar para pensar. Se a gente tivesse uma rede pública municipal onde tudo funcionasse, na minha opinião, a gente não ia precisar pensar em parcerias com ninguém, né? Porque, na verdade, a educação pública é dever do Estado, nesse caso, da prefeitura, do âmbito municipal. Só que as coisas não vêm funcionando como deveriam, né? A gente sabe que no Rio não falta dinheiro. O orçamento do Rio, da Secretaria Municipal de Educação esse ano, foi de 7 bilhões de reais. Isso não é pouco, é bastante dinheiro. O Brasil, de forma geral, também não investe pouco em educação. Dos países em desenvolvimento, nós somos um dos que mais investe na educação, só que a gente investe errado. A gente investe mais no ensino superior do que na educação básica, né? E aí, voltando aqui para o Rio, a gente, apesar de ter dinheiro, apesar de ter uma rede grande de servidores, a nossa Secretaria Municipal de Educação tem mais de 2.000 funcionários, é muita coisa, mas a gente não vê, infelizmente, a produtividade que a gente queria, né, que a gente gostaria, e, como eu disse, é dever do município, sim, entregar educação de qualidade para todo mundo.
E a gente começa a pensar em soluções e pensar em parcerias com a iniciativa privada, porque isso também é um valor do novo. A gente entende que quando o Estado não dá conta, né, por que não fazer parcerias com o setor privado, não só na educação, mas na saúde, em qualquer setor, né? Você consegue integrar, né, a rede privada, o setor privado, nesse processo, que é muito importante. Você também divide essa responsabilidade, né? Todos nós somos cidadãos responsáveis, enfim, e donos, né, da nossa cidade. A gente não mora no Brasil, a gente não mora no estado, a gente mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, o ano, né, de eleição municipal é muito importante, a campanha é muito importante, que vai entrar à frente, possivelmente. Enfim. E acho que é importante a gente pensar nessas parcerias, sim, e não só parcerias em relação a financeiro, né? Existem várias formas de parceria, troca de conhecimento, troca de ideias, de experiências, que de fato não acontecem no dia a dia. Então, eu vou começar, cada um aqui estudou um tema para trazer para vocês. Eu vou começar falando de um projeto. Na verdade, gente, acho que é importante a gente buscar sempre modelos que funcionam, né? Essa é uma outra questão importante da gente fazer uma reflexão, porque eu tenho estudado muito a educação pública do Rio desde o início do ano passado, e eu vejo que tem sempre essa marca, assim, da vaidade, né? Quando a ideia não é minha, ela não é boa. E aí falta a humildade de olhar para o lado, olhar aqui para São Paulo, o que a Prefeitura de São Paulo fez, está conseguindo um resultado melhor que o nosso, né? Por que lá em Sobral, um município tão pequenininho no Nordeste, os resultados indicativos são melhores que os nossos? Vamos lá ver, vamos olhar o que deu certo lá. Ah, mas lá é pequeno, aqui é grande. Tudo bem, mas vamos olhar para cá, né? Como é que começou o projeto? Teresina também. Então, enfim, eu tenho feito essa busca de modelos que têm funcionado em outros lugares, para a gente poder, quem sabe, no futuro, replicar aqui no Rio, né? E sempre, gente, buscando em relação à nossa demanda. A gente estava comentando agora, antes de entrar no ar, né, aqui em off, e a gente vê muito aqui no Rio, assim, projetos mirabolantes, maravilhosos, projeto de escola de lutas, enfim, projeto de artes, lindos, maravilhosos no papel, mas que, de fato, eles não correspondem ao que a gente realmente precisa, né, o que é mais prioritário. Então, o que é prioridade hoje no Rio? Alfabetização, porque mais da metade dos nossos alunos acabam o terceiro ano sem saber ler, vaga na creche, né? Uma série de coisas que são muito mais prioritárias do que esses projetos, que são ótimos, são lindos, têm ótima intenção, mas a gente precisa primeiro fazer o básico, né? Feijão com arroz primeiro. Então, enfim, esse projeto de Santarém que eu quero trazer aqui para a nossa roda de conversa, ele foi aprovado no final de 2018 e entrou em vigor no ano passado, lá no município de Santarém, né? No oeste do Pará. O que é esse projeto? É um programa de adoção de creches e escolas da rede municipal. Então, ele abre alguns critérios e premissas, tudo com licitação, com contrato, tudo direitinho, tudo legal, não tem problema nenhum, não tem nada, não tem brecha, né? Tudo organizado, regulamentado, por isso foi passada uma lei municipal para isso. E ele abre a possibilidade de empresas, né, do município atuarem como empresas madrinhas. Então, ele abre diversas possibilidades. Em reforma na escola, no evento, no fornecimento de material pedagógico, né? Formação de professores, cursos para os próprios alunos e a contrapartida para essas empresas é 5% de desconto no IPTU. Então, esse projeto ele teve uma aceitação muito grande na cidade, várias empresas se cadastraram para participar, tem todo um processo de cadastramento para a empresa seja capacitada e habilitada para fazer parte, né, para dar andamento. No ano passado, como eu falei, foi o primeiro ano, então foi período de cadastramento, mas do segundo semestre para cá, alguns projetos já aconteceram e tem sido um projeto de sucesso, claro, de novo, em um âmbito pequeno, uma cidade pequenininha, mas eu acho que é interessante a gente olhar a ideia, né, o conceito do projeto, da ideia. E o que eu vou finalizar para passar para o comentário de vocês, uma outra questão que eu queria colocar aqui também, é em relação a por que ser um projeto de lei. Né? A gente também tem que olhar para isso, e isso passa muito pelo legislativo municipal. A gente tem que buscar sempre propor políticas públicas que sejam políticas públicas de Estado, né, e não de governo. O que é isso? Quando a gente não institucionaliza uma ideia, um projeto, vem o outro prefeito, vem o outro secretário, como eu falei no início, a ideia não é minha, esquece, vamos começar de novo. Não gostei dessa. E aí, quando você consegue passar uma lei municipal, né, que você institucionaliza aquele projeto como um projeto da cidade, da secretaria, é mais difícil você deixar para trás depois, porque os próprios vereadores vão poder cobrar e fiscalizar
a execução dessa lei. Então, acho que é importante, não é sair fazendo um monte de lei, também não é isso, mas, enfim, determinadas questões que são importantes, que são pontuais, para a gente atender às demandas que são tão sérias aqui no Rio na educação, eu acho que passam, sim, pela criação de novas leis, né? Claro, com responsabilidade, sem exagero, sem leis desnecessárias, mas nesse sentido de a gente conseguir ter uma segurança, né, nesses projetos que sejam regulamentados por lei municipal, tá bom? Já falei demais. Queria saber o que vocês acham desse projeto de Santarém, já tinham ouvido falar, e o que vocês acharam da ideia da adoção. Bom, seguindo aí, Lívia, eu acho excelente, né, esse projeto e esse tema que a gente está trazendo, né, como você colocou, a gente tem um desafio muito grande, né, de resgatar a educação. Não existe projeto de país, né, de construção de um país desenvolvido que não passe pelo investimento maciço em educação, principalmente educação de base, educação infantil. E a gente tem um desafio muito grande no Brasil, e é um desafio que o Estado, né, os governos, nas 3 esferas, não conseguem dar conta sozinho. A gente tem que envolver os outros parceiros, outros atores, né, as empresas, a sociedade civil. Né? Então, ver um projeto como esse de Santarém é muito bom, porque quando a empresa ela decide adotar uma escola, na minha visão, né, ela participa das decisões daquela escola, ela acompanha os resultados daquela escola, e isso é mais uma garantia de que a escola vai entregar um bom serviço para a população. Então, além de ter dessa questão financeira propiciar uma melhoria, né, nas condições da escola, eu acho que mais importante do que isso é o fato da empresa estar participando da gestão da escola, estar acompanhando. Com certeza a empresa não vai querer colocar o dinheiro dela lá e deixar aquele dinheiro ir pelo ralo. Então, é mais um agente fiscalizador da sociedade, garantindo o bom uso dos recursos na educação, que é o grande desafio que a gente tem. Né? Então, muito bom esse caso que você está trazendo. A gente aqui no Rio já teve, né, com isenção de ISS, né, para converter em bolsa de estudo, e eu acho que nós, do Novo, com uma pegada liberal que nós temos, a gente tem que resgatar isso. Lembrando sempre, o pessoal que está assistindo a gente, que todos nós aqui queremos uma educação de base de qualidade. Tá? A gente não é contra a educação dada pelo Estado, nem é a favor da educação dada pelo setor privado. A gente é a favor da boa educação. E a gente entende que uma boa educação passa necessariamente, né, pela comunhão, pela integração de atores públicos e privados e da sociedade em geral. Aí. Eu não conhecia esse projeto. Rapidinho, que eu esqueci, uma coisa importante que ele colocou. Além disso, os projetos de adoção, as propostas de adoção lá, são sempre submetidos ao Conselho de Pais. Então, isso está em linha com o que você falou. Além, né, dessa questão da questão cidadã, né, de participar, eles são submetidos ao Conselho de Pais, né, da escola. Então, mais uma forma ainda de parceria da comunidade escolar. Né? Vai, Gisele. Eu não conhecia esse projeto e fiquei muito grata em saber disso, porque é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Por que a gente não consegue hoje atrair a iniciativa privada para ajudar as escolas? É interesse mútuo, né? As próprias empresas têm interesse na formação de futuros trabalhadores, e a gente tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada. E quando a criança não aprende nem a ler nem a escrever, que eu chamo de feijão com arroz básico, né? Todas as portas se fecham. Até para a gente vir no futuro a ensinar a essas crianças uma profissão, um ensino profissionalizante, fica difícil. Como é que vai ler uma apostila, mesmo que seja uma apostila mais técnica? A não saber ler, o analfabetismo, simplesmente fecha todas as portas. E muitas pessoas me procuram trazendo projetos que muitas vezes são lindos e maravilhosos no papel, você tocou nesse ponto muito bem, mas que na realidade eu falo, gente, antes de a gente colocar a carne no prato, vamos fazer o arroz e o feijão bem temperadinho, né? Porque se a gente não entrega uma criança ao final do primeiro ano que saiba ler e, mais importante, interpretar aquilo que está lendo, que é a parte mais difícil, não basta repetir aquilo mecanicamente, é ler e compreender aquilo que está sendo lido, a gente não vai entregar mais nada. Todo o resto vai ficar lindo, todo o resto vai ficar bonito, feliz, enfeitadinho, mas sem conteúdo. E o conteúdo é o mais importante. Ontem, eu estava conversando com um amigo, até contei essa história numa das lives que eu fiz ontem.
E essa minha amiga foi na Livraria da Cultura, quando a Livraria da Cultura ainda estava aberta, ali na Senador Dantas, e essa livraria tinha um setor incrível de crianças, né, de livros para crianças, bem colorido, né? E tinha uma criança lá, sozinha, e a criança ficou apontando para os livros e perguntando: tia, o que está escrito ali no livro? Ela reconhecia a personagem, mas não sabia ler o que estava escrito no livro. E essa minha amiga foi respondendo, até que ela perguntou: quantos anos você tem? E a criança tinha 9 anos. 9 anos e não sabia ler. Aquilo me deixou arrepiada, me deixou emocionada, porque é uma criança que tem interesse, é uma criança que quer, né? E ela falou: não, tio, eu ainda estou aprendendo. Não, com 9 anos você ainda não está aprendendo. Com 9 anos você já era para saber, já era para estar lendo, já era para estar lendo até livros do Monteiro Lobato, do Harry Potter, né? Já era para estar se divertindo com a leitura. Então é muito bacana ver essa proposta, porque a gente precisa solucionar e em certa medida, chega um momento que a gente precisa ser pragmático, a gente precisa resolver o problema. Como é que a gente resolve o problema? Qual é o problema e como é que a gente resolve o problema? Então, a gente hoje tem um problema, que é uma bagunça que está no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e tem que acabar a bagunça. E a gente vai arranjar soluções para acabar com a bagunça. Vou passar aqui a palavra para o Rivelli, senão eu falo para caramba. Eu fico até meio acanhado de falar aqui. Então, eu concordo tanto com vocês três. Eu tive o privilégio de conhecer Santarém, que eu morei no Amazonas um tempo, então conheci muitas cidades do Pará, conheci Santarém também. Que bacana. Legal. Realmente, a educação lá é complicada. Se vê muitas crianças fora das escolas funcionam de forma precária. E falando um caso, que é o meu caso também, em relação ao que a Gisele está falando, não só ler, interpretar, eu vou pegar isso como gancho. O que acontece? Quando eu estava estudando, o meu pai, ele sempre perguntava: você estudou o quê hoje? Tal matéria. Tá, mas o que é isso? Me explica. Ele sempre pedia a explicação, né? Para me ter a minha própria definição em relação às coisas. Isso se estendeu à faculdade também. Por exemplo, meus irmãos fizeram biologia. O que é biologia? O estudo da vida. Isso daí todo mundo sabe. Mas me explica o que é biologia. Entra, destrincha para mim, para que eu possa entender. Sei que é estudo da vida, mas faz mais o quê? Em que áreas ela pode atuar? Uma série de coisas. E isso hoje não acontece na escola. Você não estimula a criança a pensar. Você já dá a resposta. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas qual era a nacionalidade dele? Uma série de coisas, entendeu? Tem outros aspectos que eu acho que você poderia instigar na criança aquela curiosidade de saber a história e saber o porquê. Então, eu acho que isso que falta. Em relação a esse projeto, eu acho interessante o porquê. Porque as empresas privadas também têm funcionários. E são os alunos dessas escolas são filhos desses funcionários e de outros também. Além disso, você vai trazer uma motivação para a pessoa. Poxa, a empresa onde eu trabalho traz uma imagem boa além da fiscalização. Claro. A empresa onde eu trabalho está investindo na educação do meu filho. E com isso vai gerando desenvolvimento para todos. Isso que eu acho mais interessante disso tudo. Porque o resto, professor Edmundo, Gisele, você já mataram a pau. A Gisele caiu, ela voltou. A conexão dela deve ter caído. Muito legal isso que você está falando, Rodrigo. A questão da participação da família, cara. Tem vários fatores que influenciam o desempenho dos alunos e o fator que tem um peso muito grande é justamente a participação da família, cara. Isso a gente precisa resgatar. Não dá para a gente colocar também toda a responsabilidade nas costas do Estado, né? E achar que ela vai resolver todo o problema. A gente precisa que as famílias participem. Por isso que eu acho que esse projeto que a Lívia trouxe é um projeto que estimula que além das famílias, as empresas também participem. Sim, muito bom, excelente. Muito bom. Tem um comentário aqui da Dulce. Existem muitos e bons projetos da iniciativa privada. O problema é que a iniciativa privada não confia no governo, então ela prefere fazer isso assim, sozinha. Na verdade, acontece que a gente tá falando de um sistema muito corrompido, né, gente? Então, não é o mundo ideal. É uma bagunça. É uma bagunça, na verdade. Então, fica muito complicado, né? Realmente, a gente tem as creches conveniadas, até a Dulce trabalha em uma delas, e outro dia mesmo o Popó, que é um parceiro nosso aqui do processo seletivo, enfim, aprovado, falou que ele conversou com uma pessoa que disse que tem servidor que vende o cadastramento da creche conveniada, cobra, propina.
Então, assim, fica difícil a gente, né, lidar num meio, num sistema que tem esse tipo de prática. Então, é complicado, você fica sem parâmetro, né, para, enfim, para entender como funciona. Não funciona, na verdade, né? Não é que o sistema seja ruim. O comentário da Vera. Né? Enfim. Agora o Rodrigo caiu. Bom, enfim. Acho que a gente pode passar, então, para o nosso segundo tema, que é o Edmundo, né, que vai falar. Legal, Lívia. E pegando aí o gancho do que você falou, né, quer dizer, da bagunça, que a Gisele também falou, que é a pauta aí do nosso Fred Luz, né, aprovado aí para ser candidato a prefeito. Quer dizer, em qualquer sistema que você pense, que a gente pense, infelizmente a gente tem que lidar com o mau servidor, o mau profissional, no que eu não acredito que seja a maioria. Tá? Não. Mas com certeza esse cara estraga o sistema. E agora não dá para a gente discutir o sistema tomando como base esse tipo de pessoa. Né? A gente tem que pensar nas soluções. Quer dizer, a gente tem um desafio hoje de colocar as crianças na escola. Como você falou, né, creche, então, a meta do Plano Nacional de Educação é ter 50%. Né, em creche. Hoje o Rio de Janeiro está com um pouco mais de 30%. A gente tem uma fila aí de quase 40 mil crianças para creche. Quer dizer, a gente tem o desafio de colocar essas crianças na escola. Tá? E uma das alternativas, né, muito boas e que, na verdade, foi um grande tabu na eleição de 18, quem defendeu ela foi praticamente só o João Amoedo. E nós. Exatamente. O novo, né? Foi o novo. É a questão do voucher na educação. Então, o que é o voucher da educação? É um conceito muito simples. É assim como é o Bolsa Família, um sistema de voucher. Você dá o recurso para a família e a família direciona aquele recurso, né, para a escola que ela escolheu. Tá? Então, quer dizer, se você tem um desafio muito grande, né, de colocar as crianças na escola e você não consegue fazer os investimentos necessários num primeiro momento, por que não você não dá os recursos para as famílias? E aí o seguinte, novamente, é que nem você não precisa dar o dinheiro físico para a família ir lá na escola e pagar. Né? Você pode fazer o esquema de controle de vagas e as vagas, os usuários do sistema, né, uma vez cadastrado na escola, a prefeitura vai e faz o repasse direto para a escola, para evitar o repasse de dinheiro. Mas é um sistema muito, muito útil para a gente conseguir realmente dar um salto grande num primeiro momento de colocar essas crianças na escola. Né? Aqui no Brasil isso ainda é muito pouco falado. Né? Eu vi que tem iniciativas em 2019, a gente teve em Brasília, no Distrito Federal, e no município de São Paulo, que com a situação da pandemia, eu não sei o quanto isso evoluiu. Tá? E esse tema é um tema que já vem sendo discutido, né? Ele foi falado pela primeira vez em 1955, né? Milton Friedman, economista da Escola de Chicago, ele falou isso em 1955, Milton Friedman foi prêmio Nobel de Economia em 1971, e esse modelo já foi implantado em vários estados nos Estados Unidos, né? Foi implantado no Chile, Dinamarca, Suécia, Holanda. A gente comenta muito o caso do Chile, que é um caso muito próximo aqui da gente, né? Que tiveram algumas distorções, o programa já foi readaptado, lá a família podia complementar com dinheiro, então, na verdade, foi um grande programa de subsídio que foi usado para subsidiar escolas particulares, que também não é o que a gente quer. Mas a gente já teve um exemplo aqui no Brasil, que é o ProUni. O ProUni não deixa de ser um sistema de voucher também, no ensino superior. Por que não a gente usar essa energia que foi usada no ensino superior, que é a ponta da cadeia, na base? Como é que a gente vai formar bacharéis, né, de alto nível se a gente, como a Gisele falou, a gente não está dando feijão com arroz? Então a gente tem que, primeiro, o investimento maciço tem que ser na educação de base. E eu entendo que o voucher é uma saída para isso, tá? E tenho certeza que nós, né, se tudo der certo, se a gente for aprovado aí na convenção do partido e a gente estiver lá na Câmara dos Vereadores, a gente vai lutar por essa ideia como uma alternativa para realmente conseguir colocar as crianças na escola de maneira rápida. Agora, tudo isso, gente, precisa, sim, de regulação do Estado. Ninguém está dizendo que o sistema vai ser criado de qualquer forma. O Estado precisa regular esse tipo de atividade e a gente precisa muito da participação dos outros atores sociais, como que a gente vem falando, as famílias e as empresas.
Eu acho essa ideia muito bacana, a ideia do Vale Educação, ou voucher, se a gente preferir. E isso me lembra, eu estudei em escola particular, eu não venho de família rica, eu venho de família pobre, eu era bolsista parcial, não era integral, e o que meu pai tinha que pagar era metade do salário dele, mesmo eu sendo bolsista parcial. E o meu pai fazia questão de pagar a mensalidade, porque o meu pai, quando era criança, estudou na única escola pública que tinha na Vila Nova, aquela escola rural. E a escola rural, que era a única escola da região, só tinha até a 4ª série, que hoje é o 5º ano. Então, o meu pai, para estudar, para fazer o antigo ginásio e o antigo ensino profissionalizante, ele teve que começar a trabalhar, começou a trabalhar com 14 anos, para ele próprio pagar a escola dele. Então, a educação para o meu pai era algo muito importante, e ele sempre falava, Gisele, é a única saída. Toda vez que eu reclamava de alguma coisa em casa, que não tinha isso, que não tinha aquilo, ele falava, estuda, porque a educação é a única saída. E ele tinha mais absoluta razão. Então, estuda, a gente precisa dar oportunidade. Ver uma criança que quer estudar e não tem essa oportunidade, dói, irrita, né? A minha motivação é que eu fico com raiva das pessoas que deixam acontecer isso, né? A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. E é o que eu falei lá no começo, a gente tem um problema e a gente precisa resolver esse problema e de maneira prática, pragmática. Não é com soluções ideais, utópicas, tem soluções que seriam lindas, bacanas, uma escola pública gratuita, de qualidade, de tempo integral. Nossa, que sonho de consumo, mas o que eu consigo fazer no ano que vem para crianças do ano que vem conseguirem ler? É isso que eu preciso resolver nesse problema, nesse ano, né? É um problema muito imediato. Um de cada vez, né? Você não pode construir a casa toda de uma vez. Você começa da base, exatamente. tijolo, senão e as primeiras soluções não vão ser lindas. As primeiras soluções vão... Como é que aquela criança na área de risco vai ter aula? Né? Não vai ser lindo, não vai ser perfeito, não vai ser acabar com a violência. Então, a gente vai resolver os problemas do jeito que dá, porque a gente está com um problema muito urgente. É isso aí. É isso, Gisele, a gente não pode ficar parado, né? E você falou também um ponto importante para as pessoas que estão assistindo a gente, a educação ser um valor da família, né? Então, que o seu exemplo da sua família é o mesmo da minha família. Eu sou a primeira geração de nível superior da minha família. Tá? Então, e eu estou com alunos meus, e alguns também ainda são, apesar do ensino superior ter sido popularizado ao longo dos últimos anos, né, tem gente jovem hoje que ainda é a primeira geração, e a gente percebe o quanto o fato de eu ter buscado o nível superior foi importante na construção das coisas que eu conquistei ao longo da minha vida. Então, a educação é um valor muito importante. E aí, antes de passar para o Rodrigo, eu estou vendo aqui só um comentário, Lívia, do Leonardo, de uma escola. Eu não coloquei ainda. Escola, vai cobrir a Gisele e o Rodrigo, porque é grande. Eu conheço essa parceria, né, com a indústria siderúrgica lá, a antiga Cozigua, né, lá de Santa Cruz, né, que agora é de um grupo estrangeiro, que eu não me recordo o nome. E esse projeto, os professores da PUC, eu sou professor da PUC há 25 anos, a gente participa lá, né, dando capacitação em empreendedorismo, em novas tecnologias, e eu tive a honra de participar lá de uma banca de avaliação na escola. Muito legal ter você aqui, Leonardo, falando desse caso, que é uma parceria, né, da iniciativa privada com o Estado e que está dando um grande resultado, como você está testando aí o IDEB mais elevado, né? Show de bola. Então, vamos o Leonardo está sempre presente nas nossas lives. Obrigada, Leonardo. Legal. Sempre participando, é ótimo. Vai lá, Rodrigo, seu comentário. O que acontece? Eu acho que você viabilizar um ensino de qualidade para as pessoas, principalmente que não têm condições, não têm acesso, eu acho que é o início de uma grande mudança. Por quê? Porque seriam bons exemplos. Você imagina numa comunidade uma criança que não tem acesso a uma educação de qualidade, tendo acesso a essa educação e conseguindo se desenvolver nesse processo. Ou seja, ele seria um excelente exemplo para as outras crianças que viviam no mesmo meio que ele. Ou seja, os pais, até mesmo os pais que não valorizam tanto essa educação, iriam pensar assim, poxa lá, fulano estudou numa escola boa, olha como ele está hoje, olha como ele se desenvolveu. Realmente precisamos investir na educação. Não só na escola, como até dentro de casa também, né? Vamos investir no meu filho. Porque filhos para os pais são as maiores riquezas que existem. Então não tem limites. O que a gente puder levar de melhor para eles, acredito que os pais vão fazer. Muitos não fazem porque não tiveram esse tipo de educação, orientação, não tiveram acesso a um ensino de qualidade para saber a importância. Então é um trabalho de formiguinha que vai começar e ele vai passando de um para outro,
quem sabe daqui a uns anos nós não teremos mais esse problema que temos atualmente. É isso aí. É a esperança. Eu queria fechar aqui a roda do voucher. O Edmundo falou bem que em 2018 nós éramos os únicos que falávamos sobre isso. E, na verdade, tem um grande preconceito, né, gente, sobre o voucher. Né? Tem gente que fala que é privatizar a educação, né, tirar a responsabilidade do Estado. E, na verdade, não é, porque como o Edmundo colocou e a gente já comentou aqui, a prefeitura ela continua bancando a educação pública municipal, só que de uma outra forma, né? Ela vai só subsidiar, vai pagar um valor X para uma escola receber aquele aluno que seria da rede pública, mas que não tem vaga para recebê-lo. Então, como a Gisele também falou, e o Rodrigo também, é muito importante a gente pensar em resolver o problema, né? Então, será que realmente é melhor a gente construir um monte de creche, né? Tendo em vista que a nossa população está envelhecendo, a gente está perdendo crianças todo ano na rede, nossa rede diminui de tamanho ano a ano, há algum tempo. Então, a longo prazo, o que vai acontecer com essas creches? Vão ficar vazias, né? E outra coisa, político adora uma obra, né, gente? Político, né? Da velha política. Então, aí, adoram inaugurar uma obra. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em como, né? Qual é a solução que realmente atende à questão que é prioritária, a demanda, e não a outros interesses. Então, aí, nesse sentido, acho que é interessante. Lívia, deixa eu fazer uma parte. Eu sou funcionária pública, né? E as pessoas, eu gosto sempre de lembrar para as pessoas que existem dois, o funcionarismo público se divide em duas, né? Os concursados e os indicados políticos, e mesmo dentre os concursados, a gente tem uma segunda divisão, que é, quando você pergunta para um cara e ele fala que ele é delegado, você automaticamente já sabe que ele trabalha para o governo, que ele é um funcionário público. Quando você pergunta e ele responde, sou diplomata, você sabe que ele é funcionário público. Quando você pergunta e ele fala que é policial, ou que ele é auditor, ou que ele é deputado, são funções que a gente chama de típicas de Estado. Essas são as funções que a gente não pode jamais transferir para a iniciativa privada, porque elas são típicas do Estado. Mas quando você pergunta para uma pessoa o que ela faz, e ela diz que ela é engenheira, por exemplo, engenheira da onde? Engenheira da Petrobras, engenheira da prefeitura, engenheira da empresa XYZ, porque o engenheiro ele é engenheiro em qualquer lugar, ele tem um compromisso ético com a engenharia e não com o serviço público. Então, as carreiras típicas de Estado são aquelas que a gente não tem como, de maneira alguma, passar para a iniciativa privada, porque fazem regulação, porque regulamentam, porque fiscalizam, porque, de alguma maneira, estão ali lidando com as interferências. Agora, quando a gente diz que a prefeitura vai pagar uma escola que é uma escola privada, é o mesmo serviço, gente. Você ser atendido numa escola pública ou você ser atendido numa escola privada, a gente tem que ter o mesmo nível de qualidade, a gente tem que exigir o mesmo nível de consideração. O hospital privado no hospital público é a mesma coisa. E o SUS já faz isso para a saúde. É isso. Ótimo, Gisele, ótimo comentário. Deixa eu colocar um comentário da Patrícia, que também é uma pessoa que está sempre nas nossas rodas de conversa aqui aos sábados. Obrigada, Patrícia, pela presença. Ela está perguntando se existe estímulo para as escolas particulares oferecerem bolsa. Então, é um pouco disso que a gente está falando, né? Existem poucas opções de parceria para escola particular participar, de fato, da educação pública. É bem esse o nosso tema de hoje, e buscar soluções, como a gente falou, para que a sociedade civil, né, no caso, as escolas particulares, possam contribuir, né, para esse processo, para a gente melhorar, como o Rodrigo bem falou, que o nosso objetivo é que todo mundo, toda criança, tenha acesso à educação de qualidade, independente de onde ela nasceu, de onde ela mora e de onde ela estuda. É óbvio que existem escolas melhores, escolas piores. Entre as particulares também tem escolas ótimas, escolas médias, escolas mais ou menos. Isso é natural, né? Uma questão de vários fatores. Mas, em relação ao ensino público, a gente tem a obrigação de entregar a educação de qualidade para todos, né? E, complementando o que o Leonardo falou, esse é um outro ponto que eu acho que precisa ter um olhar assim, com bastante cuidado. Isso apareceu numa live que eu fiz essa semana também. Por que a gente tem na rede escolas tão boas, de excelência, escolas modelo, e escolas tão ruins, né? A gente está falando do mesmo sistema, das mesmas orientações, das mesmas diretrizes, das mesmas regulamentações. Então, tem salário, professor. Mesmo salário, tem alguma coisa muito errada nessa gestão, como a Dulce colocou, né? Então, enfim, não faltam projetos, não faltam servidores comprometidos. Eu tenho conversado com muita gente, professores, coordenadores, diretores, mães. Tem muita gente com vontade de fazer a coisa acontecer, de dar certo, muita gente preocupada com a educação carioca,
mas o sistema tem muitas travas, né? Indicações políticas, as nossas CREs são inchadas de gente que, infelizmente, não produzem, né? Tem questão de carga horária, em geral são professores que saíram de sala de aula, professores têm 2 matrículas que deveriam trabalhar 12 horas por dia, que a gente sabe que não trabalham, mas também, não sei se a questão é a carga horária, a questão é muito mais em relação à produtividade do que a quantas horas a pessoa trabalha. Então, realmente é uma questão de gestão que precisa ser vista para ontem, porque isso impacta em todo o sistema, né? E como eu falei no início, não é à toa que o Rio chegou no caos que chegou. Enfim. Deixa eu só colocar um comentário do Leonardo que eu acho que tem a ver com isso. Ele está respondendo a Patrícia. As bolsas são condicionadas ao alto desempenho do aluno, sem a base fica difícil. Ainda tem mais isso, né? Algumas escolas particulares oferecem bolsa condicionadas à nota do aluno que vem do público. Em geral, ele, né, salvo as exceções, em geral, ele não consegue alcançar, né, esse desempenho mínimo para conseguir ganhar essa vaga ou essa bolsa, né, ainda que seja parcial. É sempre um concurso, né, em relação à nota. Acaba sendo um concurso. Então, continua sendo injusto, de qualquer maneira, né? Porque ele não teve a base, como é que ele vai conseguir se equiparar a um outro aluno que teve uma base melhor, né? Então, a gente continua falando da mesma coisa. A gente precisa entregar a base de qualidade para todo mundo, né? Vou passar para a Gisele agora, que vai trazer um outro projeto para a gente que é muito interessante também. Bom, foi um prazer conhecer esse projeto, eu também não conhecia, se chama Programa Pé na Escola, da Prefeitura de Salvador, na Bahia, e foi implantado em 2018, e o objetivo é fornecer vagas para crianças entre 4 e 5 anos, que é a chamada pré-escola, agora já é educação infantil, né, em escolas particulares, é um programa de parceria. Em 2019, que foi o primeiro ano, a Prefeitura de Salvador conseguiu cadastrar, eu até anotei para eu lembrar os números, porque são para dar os números certinhos. A Prefeitura conseguiu disponibilizar 4.500 vagas nessas escolas e mais de 3.000 crianças foram matriculadas em escolas perto de casa. Então, o procedimento é que os pais procurem matricular essas crianças, entrem na fila para a escola pública e, na ausência de vaga na escola pública perto da casa da criança, ao invés de ela ficar esperando em casa, ele é imediatamente matriculado numa dessas escolas particulares. Em 2018, foram 28 escolas credenciadas. Não é qualquer escola que pode ser credenciada, tem que ser inidônea, tem que ser regularizada, tanto fiscalmente quanto regularizada junto ao Conselho Nacional de Educação, né, os aspectos pedagógicos. As mães têm dado depoimentos, é muito interessante. Ainda está muito cedo. O material que eu encontrei é um material fornecido pela própria prefeitura, então a gente sempre tem que olhar com um pé atrás. Né? Daqui a alguns anos, a gente já vai ter avaliações isentas desse programa para conseguir avaliar com mais isenção, né? Com um olhar mais sério. Mas eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. E no custo da prefeitura, inclui... em Salvador se chama farda, né? O uniforme escolar é o fardamento, né? O uniforme escolar, a alimentação e o material escolar, de modo que a criança realmente consiga acompanhar os coleguinhas sem se sentir diferente, sem não poder ter aquele mesmo... Não, ela se insere no sistema. E os pais têm... Os depoimentos que eu achei dos pais foram muito bacanas e das escolas também. Então, eu vi diretora de escola falando que ficou muito feliz porque há uma relação de inadimplência, que a gente sabe na escola particular, que às vezes o pai coloca o filho na escola, mas paga com dificuldade, nem sempre, né, consegue pagar direitinho, e essa entrada, né, essa parceria com a prefeitura dá uma entrada que garante... Oi? Dá uma renda fixa para a escola que garante um pouquinho essa parte econômica da escola. Então, foi um programa que me chamou muito a atenção. O programa Pé na Escola é de Salvador. A gente precisa trazer essas ideias, né? Olhar essas ideias. Na ESG, na Escola Superior de Guerra, a gente falava muito isso, né? Você não precisa ter jabuticabas, você não precisa inventar as coisas do nada, e também você não precisa sair importando os programas que estão lá fora de qualquer jeito, como se a solução viesse pronta. Mas a gente precisa olhar como os outros fizeram e, na medida do possível, adaptar para a nossa realidade, né? Já fica mais fácil resolver o problema. Rodrigo, quer comentar, Rodrigo? Seguindo aí a nossa ordem
do relógio. Estou respeitando o nosso combinado, sou professora, gente. Respeito o combinado. Eu estou conhecendo esse projeto agora. Assim, eu acho realmente interessante nós pegarmos ideias que já funcionam em determinados lugares. A gente não precisa inventar roda, a gente pode fazer o quê? Atualizá-la de acordo com nossas necessidades. Com a necessidade. É óbvio que um projeto implantado em um local, de repente, não dá certo no outro, mas podemos adequar de acordo com a necessidade da região. E é isso, gente. Eu acho que a gente não tem que inventar muita coisas mirabolantes. Eu acho que nós podemos pegar ideias que dão certo em outros lugares, com baixos custos, e para colocar, implantar em onde não está funcionando. Porque, vamos supor, você falou de escola, construção de escola, uma série de coisas. Aqui no bairro tem 2 escolas inacabadas. E aí? Foram milhões jogados fora e cadê o projeto? Cadê a escola? Gastou o dinheiro, tem um espaço que não pode ser utilizado para nada, tá aqueles esqueletos lá de escola e não funciona. Não adianta. Se não tiver um planejamento, se não tiver uma gestão adequada, de nada vai adiantar você investir em construção de novas escolas. Nós podemos ter milhares de escolas. O que adianta se nenhuma funciona perfeitamente? Então, eu acho que devemos começar com projetos pilotos, fazendo teste. Pegar 5 escolas, começarmos a fazermos esses testes desses projetos que estão dando certo em outros locais e colocar. Deu certo, agora vamos ampliar gradativamente. E assim vai, porque conforme você vai ampliando gradativamente, você vai melhorando uma coisa ou outra. Poxa, na primeira nós erramos nesse quesito. Então já vamos acertar e passar para a próxima. E assim vamos. Ótimo, é isso mesmo, Rodrigo. Sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse projeto de Salvador, Gisele, que você falou, é em relação à questão da proximidade de casa. Porque aqui no Rio a gente não tem isso. E quando a mãe, o pai, o responsável faz a matrícula pelo site, ele tem que colocar 3 opções, né? E nem sempre, ou quase nunca, a criança ela é alocada numa escola perto de casa. Isso é muito ruim, né? Porque você pensar, vai pegar um ônibus, 2 ônibus para chegar, depois para voltar para casa, já chega em casa cansado, chega na escola cansado ou com fome, porque já saiu de casa 2 horas antes. Então, é um detalhe que é muito importante. Eu vi que eles tiveram essa preocupação nesse projeto de Salvador. É um dos critérios, né, para escolher para onde a criança vai. E bacana que em Salvador o pessoal fez uma busca ativa por alunos. Então, eles foram com a ajuda de assistentes sociais nas casas das pessoas, né, para ativamente procurar colocar essas crianças nas escolas, crianças de 4 a 5 anos. Então, foi um programa, foi um projeto pensado bem, por enquanto, parece de maneira bem redonda. Sim. Uma pergunta em relação a isso. Como é feita essa distribuição atualmente pelo sistema do município? Aqui não tem critério? Aqui? Aqui no Rio? Tem critério? O pai coloca 3 escolas. E a ideia é que uma dessas 3 escolas seja escolhida, mas não necessariamente o pai tem a preocupação com a escola perto, não necessariamente a escola perto é uma boa escola. Então, o pai também, às vezes, pode não querer que o filho estude naquela escola perto. Então, tem vários fatores. E lá em Campo Grande, você deve ter visto já, a gente tem até ônibus escolar, que é uma coisa que você não tem na Zona Sul, porque as distâncias são grandes e você vê crianças percorrendo distâncias bem grandes para chegar na escola. Eu sou viciada naqueles programas de decoração do Canadá, né? E uma das coisas que as pessoas mudam... uma vez todo dia. E aí, uma das preocupações que a gente vê é o pai não querer se mudar de casa, se mudar de bairro, para o filho não sair da escola. Porque a gente tem uma preocupação da escola perto de casa. Exatamente. Eu contei outro dia numa live também que tem uma prima que mora em Los Angeles, ela tem 2 filhos gêmeos. O meu tem 13, eles têm 11. Então, quando eles foram para a escola, eles se mudaram, porque eles escolheram primeiro a escola que eles queriam estudar. Isso é comum. Nos Estados Unidos, você só pode escolher a escola da onde você mora. Do seu distrito escolar. Então, primeiro você escolhe o distrito escolar, depois a casa. E isso influencia a valorização dos imóveis naquele distrito. Se a escola é boa, os imóveis valorizam. E aí acaba que essa valorização também mantém o alto nível da escola. Quer dizer, é uma forma também de você envolver a sociedade no nível da escola. Né? Comentando aí esse projeto que a Gisele trouxe para a gente, quer dizer, do Pé na Escola, eu achei muito bacana também essa abordagem holística do aluno, quer dizer, não olhar
apenas a vaga na escola, né? Quer dizer, o material, o uniforme, está perto de casa. Quer dizer, isso é fundamental para realmente você garantir que o aluno esteja inserido, né? E a gente tem um projeto aqui muito interessante no Rio de Janeiro, né? Um caso que é no Estado, né? Na Prefeitura, que é o NAVE, né? O Núcleo Avançado de Educação, que é a parceria da Oi com o Estado. Né? A Oi tinha uma central telefônica com espaço vazio do lado de um colégio estadual. Conectou um com o outro. Então, os alunos têm a educação, né, o ensino médio normal dentro da escola estadual, e, no contraturno, eles têm uma escola técnica, né, ligada à educação de tecnologias, de economia criativa. Hoje é um dos vestibulares, se eu não me engano, acho que é o vestibular mais concorrido aqui do Rio de Janeiro, é para você ser aluno no NAVE, e fica aqui na Tijuca. Tá? Por que não? A gente já tem um case de sucesso, por que não a gente estimular que isso aconteça mais e mais aqui na nossa cidade? Exato. Até as empresas mesmo vão ter profissionais mais qualificados, né? Perfeito, Rodrigo, perfeito, cara. É isso aí. A Rosane está aqui comentando, pegar ideias que deram certo em outras localidades e adaptar para nosso pouco tempo, recursos, poupar tempo. Para nossa realidade, poupa tempo e recursos públicos. Acho que é isso, né? É isso. Na verdade, é o que eu falei, né, gente? Não está faltando dinheiro. Né? Eu consegui o orçamento da educação esse ano. Nem boas ideias. Nem boas ideias, nem dinheiro, nem boas ideias, nem bons profissionais. Falta liderança. Falta gestão. Falta um choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. É isso. Estabelecer prioridade, né? Porque o que a gente vê é isso, não tem prioridade. É o que eu falei, tem projetos lindos, maravilhosos, mas que não são prioritários nesse momento. Então, a gente precisa fazer, primeiro, o começo. Vamos começar do começo, né? Prioridade só existe uma. Você não pode ter 5 prioridades, senão você não tem prioridade. Prioridade é uma só. E qual é a prioridade? É crianças sabendo ler, escrever e interpretar texto no final do primeiro ano. Essa é a nossa prioridade, essa é a nossa meta. Depois que a gente conseguir vencer isso, a gente avança para outras. A gente avança para outras situações. Mas por enquanto, realmente, eu acho que essa é a mais importante. A Patrícia está contribuindo aqui de novo, falando em relação ao caso lá do... Sim, em algumas localidades, não é em todos os lugares, não, porque cada condado, cada cidade lá tem legislação específica. Mas em muitos lugares é assim, o próprio bairro sustenta aquela escola. Também tem isso. E a Estelinha, nossa musa inspiradora, também está falando aqui da Estelinha é legal. Vale muito a pena o pessoal conhecer o NAVE, tá? O NAVE tem um programa de visitas, fica ali na Rua Uruguai, vale muito a pena conhecer. E a Patrícia está falando, educação nunca foi prioridade no Brasil, nunca foi, gente. Não. E precisa ser. E precisa ser, isso tem que acabar. Esse pensamento tem que acabar. E a gente tem que fazer esse movimento do município, eu acho. Mas muito, por que a educação não é uma prioridade? Por quê? Porque aí não vai mais eleger o favor, o cara que faz favor, né? O vizinho que vende voto por laqueadura. Aí acaba. E é exatamente isso que a gente tem que acabar. Infelizmente, a máquina política, ela não quer um povo esclarecido. Não, claro que não. Ele quer o cara, aquele telefone, ó, tô aqui precisando de uma vaga na creche, você resolve para mim? Né? Ele resolve caso a caso, troca de favor, não. Isso é aí, Rodrigo, a gente precisa chamar o pessoal que está assistindo a gente para votar no Novo, né? Votar 30. Pré-campanha. É verdade. O pessoal conhecer o Novo, conhecer o Novo. Para acompanhar o Novo. Na verdade, acompanhar e conhecer quem realmente coloca a educação como prioridade. A Vera falou que falta vontade política. Eu adoro essa história de vontade política. Parece que o cara acorda de manhã, né? O político tradicional, que não somos nós, acorda de manhã, vai lá, escova os dentes. Hoje eu não estou com vontade política de fazer muita coisa, não. Vou enrolar. Gente, para a velha política é troca de favor. Isso é o significado da palavra política para eles. Expressão, vontade política. Eu acho que a falta de educação é o legado. Sem vontade. Claro. Vai, Rodrigo, é isso aí. Eles deixam para quem vai continuar. Por exemplo, eu sou um político antigo. O que acontece? Eu chego pro meu filho, esse é o legado que eu vou te deixar. Essas pessoas precisam de tais e tais e tais favores. Só você fazer aí que é o caminho das pedras.
Tem um caos, eu adoro contar caos, gente. É o velho caos do velhinho com a perna doente. Vocês sabem dessa? É piada, mas piada conta a história verdadeira. Então, era um senhor fazendeiro muito rico, que ele tinha uma ferida na perna. E essa ferida, a gente deixava a perna dele com dor. E aí tinha um médico muito conhecido, né? O médico já era amigo da família, ele chamava o médico ia lá, passava os remédios. Aí ele melhorava um pouquinho, né? Parava de sentir dor. Quando dava 2, 3 semanas de novo, a perna voltava a doer, ele chamava o médico. O médico ele já estava assim, já há 40 anos. O filho do médico já estava se formando em medicina, né? Já estava começando a trabalhar como médico. Um belo dia ele ligou para o médico, que estava com muita dor, e o médico não pôde ir, foi o filho. Não, pode deixar aqui que eu sou médico também, eu sou o filho do doutor, eu vou aí. Chegou lá, ele falou, essa perna aqui? Toma esse remédiozinho que vai resolver sua perna, vai acabar com todos os seus problemas dessa perna. O fazendeiro tomou o remédio e a perna não sarou. Resultado, o pai brigou com o filho. Como assim você curou a perna na nossa fonte de renda? Foi essa perna que pagou sua faculdade, foi essa perna que comprou essa casa, foi essa perna que comprou o sítio lá em Atibaia. É um caos, mas é isso. Muitas vezes é cultivar a perna do doente, para poder você estar sempre sugando ali, sugando aquele dinheiro. É isso. E aí o seguinte, pegando aí, não sei se o Rodrigo vai comentar algum projeto, só para comentando uma observação aqui que a Beatriz colocou, né, que infelizmente o povo vende voto por cestas básicas, asfalto, iluminação, que é esse clientelismo que a gente está falando. A gente tem até que entender, Beatriz, quer dizer, o cara não tem nada. Aí vem um cara, oferece alguma coisa que vai resolver uma necessidade imediata, ele vai e acaba seguindo aquilo ali, porque ele não entende o processo que está por trás. Tá, mas nós aqui entendemos. Tá? E o que acontece? A gente precisa irradiar esse entendimento para as outras pessoas. Vocês terem uma ideia, em 2016, mais de 40% dos eleitores da cidade do Rio de Janeiro, tá? Uma capital, a segunda maior cidade do país, não votaram para vereador. Não votaram, gente. Quer dizer, se a gente conseguir irradiar isso, né, e envolver pessoas, né, pessoas que têm algum discernimento de que precisa votar em alguém que está comprometido com as pautas que realmente são necessárias à população, cara, a gente vai fazer uma revolução aqui no Rio de Janeiro. Tá, Beatriz, contando aí com a sua ajuda. Eu fui uma dessas pessoas. Eu não conhecia, eu não sabia qual era o papel do vereador, também não queria saber do deputado. Eu já tinha horror por isso. Então, o que acontece? Quando eu comecei a participar desse processo, comecei a me aprofundar, aí eu comecei a ver como funciona. E isso é uma grande parte da população não entende. Essa troca de favores e essas coisas, eles acham realmente que o parlamentar está fazendo um favor. Mas é um direito que ele tem e ele paga por isso. E a gente não agradece caixa eletrônico por entregar o nosso dinheiro, né? Sabe quando você aprende uma coisa e você quer passar para todo mundo? Você sai para é isso aí. Exatamente. E aí eu recomendo, a gente com as bolas na rua. Que chama A Cabeça do Brasileiro. É uma coisa básica que eu acho que deveria ser. Eu tenho aqui. Tá, então vale a pena ler tá A Cabeça do Brasileiro. Tá um estudo de 2004. Tá, e lá está atestado, é uma pesquisa quantitativa no Brasil inteiro, tá? Então, que quanto menos o nível educacional, os anos de estudo, mais a população acha que é certo empregar a família, né? Que realmente, quando o político te dá alguma coisa, você está devendo a ele. Tá? Então, quer dizer, isso está na cabeça da gente, cara. Mas nós sabemos que não é assim, cara. E é o seguinte, a Beatriz aí que está com o nome aí na tela, a gente não precisa fazer isso. Você falou, né? Vamos contar para todo mundo, e nós estamos aqui contando para todo mundo. Mas quem está assistindo, a gente não precisa contar para todo mundo, não. Se contar para 5, e cada 5 contar para mais 5, vai ser fantástico, tá? Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização e resgatar a estima da população, que a estima está muito baixa. Eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu, quando estava fazendo faculdade de marketing, eu queria ser propagandista, era meu sonho. Propagandista, andar todo bonitinho e tal, legal. Aí eu fui para as entrevistas. Sendo que marketing era um curso caro na época e as pessoas que faziam marketing tinham uma condição legal, diferenciada. Eu estudei com bolsa, consegui uma bolsa e fui estudar. Aí eu chegava nas entrevistas, eu via aqueles caras, eu pensava assim, pô, o cara tem a vida perfeita, todo mundo com carrão. Meu era um Fiat Uno velho, eu lembro que era 91. Aí eu chegava lá, meu perfil era o único diferenciado. Meu realmente era o único negro,
único da Zona Oeste, e uma série de coisas. Eu pensava assim, poxa, olha só, os caras têm vida perfeita, não vou passar, não. Tomei ferro nas primeiras 3 entrevistas. Mudei minha mentalidade. Pensei assim, pô, sou o único negro aqui, pô, que maneiro, o único da Zona Oeste. Eu sou o único. Eles são todos parecidos, eu sou muito diferente. E detalhe, eu passei por muita dificuldade e passo que eles não vão passar. Ou seja, academicamente, eu estou equiparado, mas eu tenho mais experiência de vida. Então, eu tenho que utilizar isso ao meu favor. Comecei a passar em todas. Boa, Rodrigo. Excelente, Rodrigo. Excelente testemunho. A gente não tem que mudar somente só informar. A gente tem que mudar a mentalidade das pessoas e mostrar que, para a mudança, elas têm que participar, que todos nós somos capazes de fazer a mudança e que juntos vamos conseguir fazer uma coisa muito maior para todo mundo. Não Sabe o que você me lembrou? Você me lembrou de 2018, eu panfletando ali na região da Barcelos Domingos, na saída do túnel, e as pessoas passavam e falavam assim, não tem ninguém que presta não, vou votar em quem? Não tem ninguém que presta. E aí eu falava para você, e por que você não se candidata? Por que você não se coloca como opção para as pessoas? Entra, vem para o meio, está aberto, as portas estão abertas. E é por isso, inclusive, que eu, na época, estava ali me colocando como opção, porque eu também entendia que não tinha ninguém. Né? A gente tem que parar de reclamar que não tem ninguém e tem que começar a ser esse alguém. Porque esse alguém não vai cair do céu. Exatamente. Esse alguém somos nós. Eu postei uma foto polêmica, né? Não sei se vocês viram, postei uma foto polêmica. Dia dos Namorados, a minha esposa está em casa direto, cuidando dos filhos, uma série de coisas. Eu falei, dá uma passagem para de helicóptero, um passeio de helicóptero. Eu poderia não postar, faz parte da minha vida pessoal, realmente. Mas com aquela imagem eu queria mostrar assim, poxa, cara, não é uma coisa inatingível. As pessoas às vezes vão para uma balada, para um restaurante e gastam 400, 500 reais. Tipo assim, uma viagem pequena com 350 reais você faz, ainda parcela em 10 vezes. Mas o que acontece? Aquilo é uma lembrança que vai ficar pro resto da vida. Tipo assim, é uma lembrança que vai ficar pro resto da vida e a atitude de querer agradar vai se eternizar. Então, eu acho que as pessoas não têm que se limitar, as pessoas têm que ter uma boa ambição, as pessoas têm que ter esperança na mudança e para mudar elas têm que participar também desse processo. Além de tudo, ser um exemplo também. Perfeito, também, meu amigo. Eu não vou falar de uma coisa que eu não faço. Eu estou botando a cara a tapa, eu estou indo para a rua, eu estou tentando orientar, eu estou lutando pelos meus objetivos pessoais também, aliados o da política também, porque eu acredito que uma mudança coletiva muda para todo mundo. Eu sempre prego isso muito em relação à coletividade. Se melhorar para um, melhora para todo mundo. É um ciclo. Vou te dar um exemplo. Se eu consigo montar um polo gastronômico no meu bairro, assim, com a comunidade, a gente pega o espaço, vamos fazer um polo gastronômico? Vamos ver como se faz? Você faz isso, pastel, eu coxinha, outra coisa. O que acontece? Você vai empregar mais pessoas, automaticamente as pessoas vão ter mais renda para gastar no mercado, o mercado vai contratar mais pessoas, vão ter menos pessoas desempregadas, e assim o bairro vai desenvolver. Assim é em todo o processo político. É o círculo virtuoso. A roda vai girar. O círculo vicioso. Melhorar para todo mundo. Agora, se eu pensar só em mim, for individualista, não vai melhorar. Eu posso montar um negócio show de bola, que as pessoas não vão ter dinheiro para gastar no meu negócio. Aí o que vai adiantar? Eu consegui crescer, sendo que eu não vou conseguir expandir, porque todo o meu entorno não se desenvolveu. Excelente, Rodrigo, muito bem. Excelente. Tem elogios aqui, hein? Tá ficando fera. Fazendo uma média com a esposa. É isso aí. Eu vou contar um caos também, rapidinho, de 2018, se quiser estar contando causos. Alguém falou sobre iluminação pública, né, em troca de voto. A minha mãe é de uma cidade muito pequenininha no interior de Campos. É um distrito, não tem nem prefeitura, chama São Martinho. Em 2018, quando eu fui lá, eu tive muita resistência dos mais velhos, porque eu escutava assim, mas minha filha, não posso votar em você porque o político tal, o deputado, conseguiu o emprego da sua prima. Lembra aquela cirurgia que eu precisei fazer? Então, foi ele que arrumou a vaga no hospital. Lembra da vaga na escola, de não sei quem? Então, foi o fulano de tal que conseguiu para mim. Então, assim, isso faz parte da realidade deles. Né? Isso foi na minha família. Eu tenho meu sobrenome, gente. Assim, não é... Eu vim tomando café com o meu avô.
esse tipo de conversa. Porque como Edmundo Em falou, Campo Grande, em Campo Grande tem uma outra lógica, que é engraçado também. Em Campo Grande é muito comum você prometer voto, a pessoa prometer voto, não, vou votar em você, conta comigo. E no dia vota nulo. depois não vota. 50% das pessoas de Campo Grande votam nulo. E promete voto para 3, 4 deputados. O sistema virou... O esperto virou mais esperto do que o esperto, entendeu? Teve uma situação lá nessa E cidade. todo mundo perde, Todo mundo acha que está ganhando, todo mundo perde. Em 2016, na última eleição municipal lá, teve um político lá, enfim, candidato a deputado, vereador, que foi lá e prometeu iluminar a estrada, porque a cidade é tão pequenininha que a estrada não é iluminada, sem iluminação nas casas. Ele foi lá, colocou os postes na véspera da eleição. No dia seguinte, ele tirou os postes. Vocês acreditam? E todo mundo votou nele. Aconteceu aqui também. Aqui aconteceu também. Aqui no Rio de Janeiro. Empresa de um amigo então, foi lá, colocou os postes direitinho, bonitinho. Falou, não, amanhã vai acender, passando a eleição, a gente vai colocar para funcionar e tal. Passou a eleição, ele foi eleito. Tirou os postes. Tirou os postes. Para falar para vocês, aqui tem regiões que ainda existe o voto de cabresto. Mas de uma forma diferenciada. Como se faz? Eu vou te dar alguma coisa, me dá seus documentos aí. Sendo que a pessoa é tão humilde, as pessoas se aproveitam tanto da inocência da população, que a maior parte da população, em determinados lugares, eles pensam que tendo um documento na mão, tem como o candidato tal, vem quem votou. Pode ser secreto. Então é muito complicado, gente. Eles fazem um trabalho absurdo assim, na mente da população mais carente, com menos acesso à informação. Então, eu acredito... Não, pode falar. Eu era mesária, fui mesária durante vários anos. E uma das instruções que a gente recebia, eu deixei de ser mesária justamente em 2018, porque me candidatei. E uma das instruções que a gente recebia era não deixar criança, principalmente criança maiorzinha, com 8, 10 anos, votar junto. Porque tinha algumas pessoas que estavam usando essas crianças para fiscalizar o voto. Caramba, olha só que absurdo, né? Aí tu olha só a cabeça de uma criança dessa, vendo como funciona o processo, como que ele vai crescer. Já tem com esses maus exemplos. Não podia deixar passar celular, porque muita gente estava cobrando foto, né? E a criança, a preocupação com a criança. Foi a eleição da foto, né? Que manda foto, não sei se a última foi 16, não me lembro. Em 2016, eu tinha que botar a bolsa da pessoa do meu lado. Então, a pessoa entrava e falava, por favor, você deixa a bolsa aqui do meu lado e vai botar. Mas a minha bolsa. Eu falei, infelizmente, é ordem, por favor, a bolsa aqui do meu lado. Né? Bom, garantir também que ninguém ia levar a bolsa da pessoa, né? Então, a bolsa do meu lado. Já estamos aí com mais de 1 hora de live, precisamos passar para o tema do Rodrigo. A cara dele. A cara dele. A eficácia. Então, vamos lá. A eficácia das plataformas digitais no ensino básico. Eu vou falar na prática, eu vou falar como cidadão. Não sou um profissional da educação. Eu conversei com algumas pessoas e até pensei assim, poxa, eu vou pesquisar, eu vou ler para falar bonito lá, mas não sou eu. Não adianta que eu não vou conseguir alcançar a expertise que vocês têm em relação ao assunto, porque vocês são profissionais da área. Então, o que acontece? Eu quis me colocar de uma maneira diferente, como o olhar do cidadão. Então, conversei com algumas pessoas, pensei como está funcionando nessa época de pandemia. Detalhe, não está funcionando. Não sei se vocês têm noção. Eu tenho. Vamos supor, aqui tem uma escola municipal. Como que é feito? Eles colocam no Facebook, postam um trabalho no Facebook, o aluno tem que imprimir. O aluno às vezes não tem como, ele vai imprimir como? Exatamente. E como vai ser feita essa avaliação? Aí tu imagina um pai e uma mãe que tem que trabalhar com 3 crianças dentro de casa. Como que ele vai acompanhar essa criança? Se já é difícil ela estudar na escola. Ou seja, não tem organização nenhuma, não tem gestão nenhuma. Aí, lembrando também daquela parceria com a iniciativa privada, a Gisele sabe, acho que ela vivenciou isso em relação à internet aqui na Zona Oeste, que é brabíssimo. Cai toda hora, uma série de coisas. É a razão pela qual eu ainda não voltei a morar em Campo Grande. Eu trabalho de casa, eu preciso de uma internet confiável. Mas por que não uma parceria com uma empresa privada nesse momento, para que trouxesse sinais para essas crianças gratuitos que estudam na escola, com a senha, com matrícula, para que elas pudessem ter acesso? Outra coisa,
A pandemia começou, as crianças já estavam estudando. Não adianta nada eu falar, poxa, você entra numa plataforma assim, você vê lá que vai ter videoaula. A criança não sabe mexer. Eu acho que pelo menos E muitas vezes o pai também não sabe ajudar. Não sabe isso. Uns 15 dias antes, o que os professores das escolas poderiam fazer? Ó, a plataforma é tal, vamos utilizar em sala de aula, estimular a criança a mexer naquela plataforma, porque também é uma plataforma de interação de uma série de coisas. A criança não pode sair na rua, mas ela pode muito bem fazer uma reunião com coleguinhas, começar a ensinar coletividade. Ó, vamos formar grupos de 4, vou pegar grupos de 4 assim, assim, assado, e essas crianças discutindo entre si a matéria, o tema da aula, e depois fazer um trabalhinho e passar. Sim. Porque assim, o que nós estamos fazendo? É uma forma, o princípio está fazendo uma forma de justificar que está trabalhando. No final do ano, eles vão dar um jeito de todas as crianças serem aprovadas, mas sem conhecimento nenhum. Então, não funciona, gente. Não está funcionando. As escolas particulares também, tem umas que estão fazendo, da minha filha tem, mas também é uma plataforma que, cara, sinceramente, se a gente não pegar em casa, se a gente não estudar junto, lógico, nós temos um tempo disponível para isso, mas nem todo mundo tem esse tempo. E como vai ficar essa criança? Então, eu acho que eles deveriam repensar no ensino, mas como a gente vem falando, é um legado que os políticos querem deixar, eles não têm interesse nenhum pela política. Então, quem tem que se mobilizar nesse momento? A população, as mães, os pais, propor soluções também, porque eu tenho certeza, se você pegar uma reunião de pais, eles vão ter soluções. Por que eles não colocam isso para o município, para os professores, ou criem uma plataforma de sugestões de quem está passando esse problema, para ver se pode adequar o problema de cada região? Então é isso, gente. É só um resumo do que eu falei, que realmente não está funcionando a plataforma digital, não tem internet, não tem impressora, o conteúdo é muito pobre, infelizmente, não por culpa dos professores, tá? Eles estão trabalhando muito mais do que se tivesse uma aula presencial. Porque eles têm a vida deles, têm uma série de coisas. Estão com filhos em casa, muitas vezes. Sim, e eles estão aprendendo também essa nova forma de ensinar. Então, os professores também estão trabalhando, sendo que eles não têm um suporte adequado para isso. Não tem suporte nenhum. Na verdade, eu tenho acompanhado, faço parte de um projeto social aqui em Vargem Grande, a gente tem 93 crianças cadastradas, né? E há pouco tempo, umas 2 semanas, a gente fez uma pesquisa ali no WhatsApp e perguntou. Tem 8 crianças fazendo as atividades, né? Que a gente vê que são crianças que os pais têm, assim, uma formação um pouquinho melhor, como a Gisele falou, muitas vezes a mãe ou o pai ou quem cuida da criança, o responsável ali, nem tem como orientar. Além dessa questão do acesso, da própria internet, que muitos não conseguem. Eu dou aula nesse projeto. Os meus alunos, gente, a grande maioria tem pelo menos 3 irmãos. É difícil ter uma casa com menos de 4 irmãos. E muitas vezes tem um celular só. Exatamente, um celular só. Né? E outra coisa, e é esse celular para todo mundo ter aula. Às vezes, assim, escadinha, né? 4, 5, 7, 10. São demandas muito diferentes, né? A Prefeitura do Rio, quando ela já fez o aplicativo e postou lá as atividades, tem uma observação, não é necessário imprimir, e que eu entendo isso só como uma coisa, estou me garantindo aqui para ninguém reclamar, porque é óbvio que é necessário imprimir. Como é que uma criança de 1º, 2º ano, 6, 7 anos, vai pegar uma tela de um celular, vai olhar a atividade e vai escrever num caderno? Isso não existe, gente. Ela não tem autonomia para isso. Claro que eu precisava imprimir, sim. E outra coisa, como a gente falou bem de modelos aqui, várias cidades estão imprimindo, só o Rio que não está. Tá? Então, assim, não é uma coisa geral, não precisa imprimir. Claro que precisa. A prefeitura tirou dela da reta e falou, não vou me comprometer aqui e não vou imprimir. Então, assim, aqui a gente está buscando imprimir, buscando parcerias com o setor privado, com empresas, com instituições, para que façam impressão para crianças. A gente está fazendo esse trabalho aqui, tentando buscar doação, enfim, para poder imprimir. Lívia, a questão é que as pessoas, né, a prefeitura faz o que é fácil, né? Não o que tem que ser feito. Ao invés de pensar, lógico que é difícil, como o Leonardo está colocando aqui, a gente está vivendo uma pandemia, ninguém estava preparado para isso, mas por que não pensar em parcerias para conseguir fazer essa impressão com empresas locais, de forma distribuída? E a gente tem uma plataforma, quer dizer, que ainda tem aquele outro negócio, né? Educação nunca foi prioridade, não é política de Estado. Quer dizer, cada governo entra, imprime o seu ritmo e vai embora, e o outro faz questão de destruir o que foi deixado.
Uniforme laranja, uniforme azul, uniforme branco, porque cada uniforme é de um governo, né? Você não tem aquela linhagem, aquilo ao longo... A gente tem um projeto de 2010 aqui no Rio de Janeiro, que é da Educopédia, cara. Um super projeto para capacitar professores, para chamar os alunos para fazer atividades online em períodos normais, justamente esse conceito, que foi até uma parceria também da Secretaria Municipal de Educação com o Oi Futuro. Eu fui executivo da Oi, então também acompanhei esse projeto lá. Cara, projeto excelente, foi feito um estudo, aí o pessoal fica, a garotada fica na internet, estudando não, fazendo tudo menos estudando. Então, como é que a gente torna esse costume, né, de entrar na internet, a gente leva isso para a educação? Pô, criou-se a Educopédia, um projeto belíssimo, mas que está jogado para escanteio. É aquilo que eu falei, quando a ideia não é minha, ela não é boa. Então, o Crivella, quando entrou, tirou do ar. A vaidade. A vaidade. Aí agora, numa situação de pandemia, numa emergência, como alguém comentou aqui, ninguém sabia, ninguém esperava, todo mundo pega de surpresa, assim. E por que não usar essa plataforma que estava pronta, né, para poder oferecer para as crianças? Não, foi tudo feito de novo, às pressas, né? Aí gastou-se mais. Gastou de novo, né? Eu conheço professores, servidores que trabalharam na Educopédia e que falaram, gente, eu não entendo por que agora a gente tem que fazer de novo, tá tudo pronto, eu já participei desse projeto antes, não faz sentido, né? É um retrabalho que realmente não faz sentido. Enfim, tem um comentário aqui do Dr. Sérgio, falando sobre as plataformas digitais, que sempre foram instrumentos importantes de complementação do ensino, sim, e que seriam importantes... Exatamente, com certeza. Legal. É isso. Agora tem o Popó, que infelizmente os governos não dão continuidade. Porque tem essa questão da vaidade, é o que eu falei no início, até quando eu coloquei o projeto do Santarém, né? Que não é a gente pensar em criar mais leis, é pensar em institucionalizar determinados projetos para que eles fiquem, né? Que eles fiquem para sempre, que a gente possa usar sempre. Teresina é um outro exemplo disso. Lá, por exemplo, lá tem legislação municipal para o critério de escolha e capacitação do diretor de escola. Isso é determinado por lei em Teresina. Então, não tem brecha, está ali, os critérios estão ali na lei, tem que cumprir aquilo ali. Quem não cumprir vai ser penalizado, né? Então, é simples, né? Não é tão complicado de entender, é simples. Mas tem coisas que realmente precisam da legislação para a gente conseguir ter uma continuidade, como a Gisele falou, e criar políticas públicas de Estado, para que qualquer outro que entre com outra ideologia, com outra forma de trabalhar, não. Tem uma legislação que eu preciso cumprir. Isso aqui não dá para mexer. Então, acho que é muito importante. Fala, Gi. Não, eu ia falar que daqui a pouco a gente vai ter uma roda de conversa, uma mesa redonda sobre projetos de lei, né? E aí, quando você entra no site da Câmara para olhar os projetos de lei, você cai duro. O que se vota ali, né? O Chicão Bulhões, o nosso deputado estadual, eleito em 2018, ele sempre fala que o maior trabalho do gabinete dele é frear os projetos de lei ruins, dar mais trabalho, né, evitar que as coisas ruins sejam aprovadas, e a gente não tem que avaliar a qualidade do parlamentar pela quantidade de projetos de lei que ele faz, não! É pela qualidade, é pela fiscalização, né? E o principal papel de um parlamentar é fiscalizar. É mais do que, né, fazer os projetos de lei, é fiscalizar o executivo, fiscalizar o gasto público, fiscalizar o cumprimento das leis. E tem uma confusão, né, entre executivo e legislativo o tempo inteiro. Você falou aí da Alerj, né? Eu lembrei que há pouco tempo, tem umas 3 semanas, eu vi uma proposta de projeto de lei, se não me engano, do Renan Ferreirinha. Ele propõe de que forma as aulas voltariam no Estado, inclusive nas escolas particulares. Então, ele fala de rodízio, fala de mexer... Isso é executivo. Exatamente, não é deputado, sabe? É do executivo. Então tem uma confusão que as pessoas querem se meter um no trabalho do outro, por isso que não dá certo. Mas de novo, porque é a vaidade, né? Tá, o projeto é a minha ideia da execução da volta às aulas, né? Eu resolvi, sendo que não é nem atribuição dele, enfim, é muito complicado. Tem um comentário aqui da Cal, que é outra pessoa que está sempre nas nossas rodas de conversa também. Vamos ler o dela, e tem o Dr. Sérgio, aí a gente finaliza. Já estamos aí com quase 1h15. Ela está falando do ensino superior. Da dificuldade dos exercícios. A dificuldade dos exercícios de matemática, né?
Muito difícil, porque não tem interação, né? Edmundo é professor e vai concordar comigo. É claro que o EAD é ótimo, é uma complementação, é o futuro, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Mas EAD não é aula online, são coisas diferentes. Exatamente. Não tem interação. Eu estou vendo meu filho aqui, gente. Como é que você consegue... E tem muitos professores que terem sido pegos de surpresa e nunca terem feito, nem sido formados, treinados, capacitados. A pessoa fica na frente da tela dando uma aula como se ela estivesse na sala de aula e ela não está na sala de aula. Então tem outras técnicas. E não sabe usar os slides, não sabe colocar o slide no lugar. Eu estou fazendo faculdade, então eu também entrei em aula online. E das 5 matérias, 6 matérias, 5 são presenciais e viraram online, e uma matéria era EAD. A estrutura de uma matéria EAD é completamente diferente. Completamente diferente. Porque você tem os gráficos, ela vem pronta para você estudar sozinho. Ela vem com os exemplos, ela vem com as cores, ela é toda interativa. Você vai, conforme você vai mexendo no ambiente, aquilo vai crescendo, vai num crescente. Tem os exercícios. É completamente de uma aula online. É completamente diferente. Né? E a aula online é bacana porque tem a interação professor-aluno, mas não é igual a uma sala de aula. Então, a aula também não pode ser igual. Não vai ser nunca, não tem jeito. Não Com tem certeza. jeito. Eu acho que a gente pode finalizar. O que vocês acham? Vou finalizar com uma pergunta. Vou finalizar com uma pergunta que eu acho que pode ser o nosso tema da semana que vem, hein? Não sei, vamos pensar. Tchan, tchan, tchan. Abacaxi, bem grande para descascar. Ninguém sabe, a interrogação, doutor Sérgio, ninguém sabe nada. Mas isso é mais uma questão federal, né? Isso é decidido lá. Mas, na verdade, depende muito do Fundeb, né? O Fundeb é que basicamente faz toda a nossa rede. Mas é importante lá na Câmara Federal que seja prorrogado o Fundeb, né? E o problema não é falta de dinheiro, né? Não é. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, vamos passar para as nossas despedidas, considerações finais, começando pelo Edmundo. Bom, quero agradecer, Lívia, o convite, tá? Gisele, Rodrigo, aqui para ter dividido a mesa com vocês, excelente, tá? Mais um dia de aprendizado. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo a gente, dizer que nós realmente estamos comprometidos com esse tema de educação, a gente está estudando isso todo dia, está acompanhando. Então, é pedir que as pessoas acompanhem a gente, também sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Meu Facebook, professor Edmundo Eutrópio, meu Instagram, Edmundo Eutrópio, meu Twitter, Ed Eutrópio, tá? Meu canal no YouTube, Prof. Edmundo Eutrópio. Quer dizer, é muito importante que vocês acompanhem a gente, né? Que vocês acreditem nessa mudança, aquilo que a gente falou, tá? E tenta convencer 5 pessoas de que ela é possível. E que tem bons candidatos. Tá? E se essas 5, cada uma convencer mais 5, a gente realmente vai fazer uma corrente do bem. A gente acredita nisso e por isso a gente está aqui. Tá ok? Obrigado, gente. Conta com a gente aí. Grande abraço. Lívia, eu queria te agradecer a oportunidade. Foi um prazer estudar um pouco sobre educação. Educação é a base de tudo. É de onde tudo emana. A gente não tem professor, a gente não tem médico, a gente não tem engenheiro, a gente não tem ninguém se a gente não tiver uma educação de qualidade e, principalmente, uma educação básica de qualidade. Então, muito obrigada. Muito obrigada, adorei o papo, Edmundo, Rodrigo, adorei, é sempre muito bacana a gente debater, ver pontos de vista diferentes, né? Isso é muito interessante. Quando eu aceitei participar dessa caminhada para ajudar o Fred Luz a acabar com essa bagunça que está aí, eu tremi 2 dias, porque eu sabia o tamanho do desafio que a gente vai ter aí pela frente. O Novo não usa dinheiro público e a gente tem uma dificuldade muito grande, que é se tornar conhecido. A gente não vai sair por aí em cima de carro de som, a gente não vai sair por aí com gente carregando bandeira paga, né? Pessoas pagas para bandeirarem, né? Fazerem aquela ruaça que a gente está acostumado a ver. Então, por favor, curtam a gente nas redes sociais, procura lá, procura Gisele Gomes, procura conhecer quem é o Fred, @soufredluz, e faça isso que o Edmundo falou, que isso é o que a gente mais precisa, passar a mensagem adiante, e é possível fazer isso sem gastar dinheiro dos impostos, porque dinheiro de imposto é para pagar salário de professor, é para consertar teto de hospital, dinheiro do imposto não é para ficar pagando carro de som. Então, muito obrigada pelo seu tempo, um sábado de tarde, a gente aqui falando de política, então, muito, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos também, disponibilizarem seu tempo e assistir a gente. Gostaria de agradecer a Lívia, ao professor Edmundo, a Gisele.
Cada live que eu participo com as pessoas do partido para conversar sobre política, eu aprendo cada vez mais. E com esse conhecimento que eu adquiro, eu consigo passar para as pessoas também de uma forma diferente. As pessoas têm uma mania de falar que o novo vive em uma bolha. Eu não acredito que seja o novo que vive uma bolha. Eu acredito que tem bolhas diferenciadas. Assim como a Zona Oeste vive numa bolha também, a Zona Oeste tem que sair da bolha. Não é a Zona Sul, os serviços básicos. Há bolhas e bolhas. A gente também tem que ir atrás. Vamos estourar todas. Oi? Vamos estourar todas as bolhas. Junto e misturado. Então, o que acontece? Eu não acredito nessa diferenciação. São diferentes ideias, mas eu acho também que tem que partir dos dois lados, não só de um lado. Aqui nós não temos investimentos nem da iniciativa privada e nem pública. Ou seja, assim como a gente não tem saneamento aqui na Zona Oeste, a gente também não tem uma internet de qualidade. O porquê isso está acontecendo? A gente que tem que buscar conhecimento para ver o porquê não está chegando e desenvolver estratégias ou conversar com pessoas para que tenhamos acesso a esses recursos também, que são mínimos hoje em dia. Uma criança que não entende nada de internet, de plataformas digitais, ela vai chegar amanhã no mercado de trabalho, não vai conseguir se enquadrar, porque não entende do mínimo de plataformas digitais, de redes sociais, uma série de coisas. Então é isso, gente. Muito obrigado. E adorei também estar com vocês. Aprendi bastante coisa em 1 hora. Eu fiz um intensivo. 1h20. Batemos o recorde hoje, 1h20. Estava contando aqui hoje para a nossa 8ª roda de conversa sobre educação. Muito bom, estou muito feliz. Obrigada, muito obrigada. gente. Ótimo papo. E é isso, a nossa proposta, nosso propósito continua firme. Estaremos aqui sábado que vem com mais um tema em relação à educação carioca. A gente vai continuar falando disso, vão ouvir a gente falar muito sobre educação básica, porque a gente precisa reverter esse quadro. A gente precisa dar importância à educação básica que ela merece, que as crianças, nossas crianças precisam receber qualidade, não é só acesso, né? A gente Exato. falou disso. A gente está, em relação ao Plano Nacional de Educação, a gente está quase alcançando a meta da pré-escola, que é 100%, a gente está em 97%, é quase tudo. Até 2024 a gente vai chegar nos 100%, eu tenho certeza, mas agora a gente tem que pensar em qualidade. Não adianta a gente colocar a criança para dentro da escola e não oferecer qualidade para todos. Não dá para ter uma escola modelo, né? Aqui no Rio 2, que é maravilhosa, Roberto Burle Marx, e a 500 metros dela tem uma escola com teto caindo, sem professor, com rodízio de turma. Então, a gente precisa buscar a qualidade para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada, Edmundo José Rodrigues. Lívia, obrigada. Nos sigam nas redes sociais, conheçam o Novo, conheçam os outros postulantes candidatos no site do Novo, está todo mundo lá. Então, vocês podem conhecer, entrar em contato, pesquisem, tá, gente? Pesquisem. Curta, compartilha, convida os amigos. Entendam por que a gente está aqui. É importante vocês entenderem por que a gente está aqui, tá bom? Obrigada, um beijo, bom final de sábado para todo mundo, bom domingo. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Até logo, Tchau. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.